Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje estamos com o Hyundai Creta Sport, motor 2.0 Flex. Viemos mais uma vez aqui na NZ Centro Automotivo, especializado em toda a parte eletrônica do carro, Bosch Service em geral, ABS, airbag, ar-condicionado, mecânica em geral, alinhamento, balanceamento, tudo que você precisar no carro, basta vir aqui na NZ. E também já gostaria de lembrar para vocês seguirem tanto o Instagram do Best Cars, como o meu, FHB Performance, do Felipe Hoffman, como da Saito Produções, responsável por fazer esses vídeos aqui. Um dos motivos desse carro vender bastante é também pelo seu desenho, seu estilo. Ele é um carro um tanto quanto bonito, chama bastante atenção na rua. E mesmo pelo porte dele, apesar de ser concorrente direto de HR-V e Kicks, você vê que ele tem uma postura maior, ele é mais alto, tanto na parte de capô, mas como toda a carroceria em si, e o vão livre. Juntando isso com os detalhes da versão Sport, carroceria prata, com detalhes em preto, tanto grade dianteira, coluna A, retrovisor e as saias, isso aí acaba dando um aspecto bem bonito no carro. E além disso, olhando para cá no canto da porta, a gente vê que eles tentam fazer uma mistura tanto de cantos arredondados quanto do canto mais em quina, mais quadrado, que é o que alguns consumidores gostam hoje. Mas para isso, quando a gente olha aqui na porta, você tem o ângulo bem ressaltado, em vez de ser algo arredondado como a gente vê nos carros normais. E para fazer esse tipo de construção, ele é obrigado a vir aqui na porta e fazer a porta com um vinco. Então o tipo de construção deles, em vez de ser uma parte estampada da porta, são chapinhas soldadas. Isso também tem como justificativa custo de produção mais baixo. Daria para fazer essa quina estampada? Daria, mas seria mais complicado. E o senão desse tipo de construção não é só o acabamento, que isso aí até você falar, bobeira, poucos notam. Mas ele se torna um pouco leve, pouco resistente. Então é notável que se eu aplicar uma força aqui, eu consigo entortar essa porta bem facilmente. Então se o cara vier com algum tipo de ferramenta, um pé de cabra, ele entorta muito fácil essa porta. E ela tem ela é bem leve, ela não é uma porta pesada. Você percebe que a construção visou redução de peso e custo dela. E esse tipo de construção por solda é feita até na parte traseira, onde não precisaria, daria para ser estampado. Então a gente tem uns acabamentos mais grosseiros, levando em conta o preço do carro, que é quase R$100.000 essa versão, né? Uma das coisas que eu fiquei preocupado com esse tipo de construção, fazendo um vinco, é que no raciocínio lógico qualquer, uma vez que eu aplico força, por exemplo no caso de uma batida, isso aqui dobraria bem mais fácil. Eu crio um ponto de fraqueza na estrutura, um ponto não tão rígido, onde eu acabo dobrando. Contudo, se vocês acompanharam o Latin NCAP, ver o vídeo do carro, a gente repara que não tem nenhuma deformação nessa parte estrutural. Então mesmo embrulhando toda a frente, nota-se que a tal da coluna A, junto com essa estrutura que sobe até aqui em cima, a continuação da coluna A, você vê que ela é bem rígida. Então, como eu não deformo aqui a parte estrutural, eu embrulho a frente, mas aqui é extremamente rígido para proteger o ocupante, eu não tenho problema dessa parte dobrar. E mesmo porque, como eu comentei, a porta sendo leve, pode dar a sensação de ruim batida, mas a porta não trabalha com parte estrutural. E a gente percebe lá no vídeo que isso aqui nada se deforma. Nota-se que a construção é bem alinhada, então os espaços não são grandes entre as portas, coluna, paralama, nada exagerado e totalmente simétrico. Então você vê que o carro é inteiramente alinhado sem qualquer problema, tanto paralama capô com farol. A construção dele em termos de carroceria é bem sólida e bem alinhadinha.
Na parte de baixo da porta, alguns devem perguntar que raio de adesivo é esse aqui, né? Não deixa de ser um adesivo colado na lataria. Por que eu tenho esse tipo de coisa? Repare que muitos carros, né, mais ou menos nessa região, carro 4 portas, hatch, SUV, eu tenho um acúmulo de sujeira enorme aqui, graças aos vórtices criados com o carro em movimento. Então você lava o seu carro, você fica o tempo sem lavar ele, você repara que ele sempre suja aqui. Provavelmente a Hyundai deve ter notado que isso aqui em estrada, imagina você pega aquela chuva na estrada, que a estrada está cheia de poeirinha, cheia de pedrinha. Provavelmente os vórtices traziam pedra para bater aqui, estragando a pintura. Então você coloca um adesivo nessa região para proteger bem aonde o vórtice traz toda a sujeira. Vindo para a parte de trás e de cima, a gente vê que a coluna C é bem larga, bem grandona, por questões do design, é um dos chamariz deles. Mas pode falar, mas aí me atrapalha na hora de estacionar. Realmente, se você tentar estacionar ele ao procedimento antigo, sem câmera de ré, sem sensor, é bem complicado. Vindo para a parte de cima, eu tenho, como a grande maioria dos carros de hoje, eu tenho a chapa do teto bem fininha. Para quê? Além de reduzir peso, eu não ponho um CG, eu diminuo o centro de gravidade. Então, para isso aqui não ficar uma coisa molengona, adicionaram junto ao design essas nervuras, digamos assim, que além de dar um aspecto mais aventureiro ao carro, adiciona a rigidez. O rack também é um conjunto bem legal, porque eu tenho o trilho dele para apoiar o rack, bem prático. Na cor preta, destacando junto com o teto, nessa versão Sport, fica bem bonito, fica bem construído. Vindo para a parte traseira, na versão Sport, eu tenho um aerofólio traseiro. A gente percebe pelo formato dele que ele deve ter alguma função de jogar um pouquinho isso aqui para baixo, né, para ter essa levantada, ao mesmo tempo que ele vai ter um grande vão aqui abaixo dele. Isso aqui quebra o vórtice que é formado na parte traseira do carro, que é o que forma o vácuo, e uma vez que eu formo esse vácuo, piora o coeficiente aerodinâmico, piora o consumo de combustível e velocidade máxima. Então isso aqui tem uma função bem útil, não só estético, mas também em termos de consumo de combustível. Hoje em dia, cada vez mais a gente está vendo os carros ficando mais altos. A tendência é a demanda de mercado. O consumidor comum, ele acha que estando mais alto ele se sente mais seguro, ele tem maior visão. A primeira sensação que você tem é, no que você entra dentro, você fala, nossa, como é alto. Até minha filha, que é criança ainda, 4 anos, ela teve dificuldade de subir por aqui. Ela falou, nossa, que carro alto. Coisa que no HRV ela não percebeu. Então todos os ocupantes ficam mais alto. Isso é um chamariz, porque é o que o consumidor comum procura. Contudo, afeta a dirigibilidade, entre outras coisas, né? Já a apresentação do painel, ele tem um estilo nada revolucionário, mas também bem agradável, bem bonito. Tanto direção, painel de instrumentos, console central, ele tem uma apresentação boa. E logo de cara, quem me acompanha sabe, eu não gosto de banco de couro. Eu acho que banco de couro não combina com o país tropical, principalmente na parte de transpiração. Essa versão Sport, ela vem com bancos de tecido na parte central, lateralmente a imitação de couro. Então logo de cara eu falei, nossa, finalmente um carro que a gente vai pegar de teste com banco de tecido, eu não vou ficar transpirando no trânsito. Porém, a Hyundai ela comeu bola nesse tecido, porque é um tecido muito mais quente que um banco de couro. Então no final eu acabo me esquentando muito mais com esse tecido e tendo aquele senão que o pessoal que gosta de banco de couro, né, fala: ah, banco de tecido você fica com a roupa tudo engruvinhada, ele não escorrega. Eu particularmente eu não me importo com isso, pelo contrário, eu não gosto de ficar escorregando no banco. Mas esse aqui então ele te segura e ao mesmo tempo esquenta. Então o pessoal de amante do couro não vai gostar, e eu que sou do tecido também me incomodei. Olhando o painel central, a apresentação é bem agradável, bem sóbria, apesar de não ter grandes recursos, é bem funcional. A parte central aqui do console, tanto apoio de braço
com bom compartimento, mesmo tendo freio de mão ou freio de estacionamento manual, não elétrico. Eu tenho um bom compartimento aqui, tenho um bom porta-copos e tenho um bom espaço para colocar minha carteira e celular aí no meio. Porém, eu tenho a entrada, só uma entrada USB, parte bem no meio aqui desse console central, com as duas tomadas que eu posso carregar qualquer coisa aqui, até 180 watts cada uma. Mas se eu quiser usar o CarPlay ou Android Auto, eu tenho que conectar a portinha USB aí. O sistema central de áudio é bem intuitivo, bem fácil de usar. Então eu consigo usar Waze, Spotify muito bem, é muito fácil, muito intuitivo. Contudo, uma vez que eu coloquei o cabo para ter a central ali, eu não tenho onde colocar o celular. Porque se eu colocar o celular aqui, eu fico apoiado justamente no fio dele. E eu já estraguei um fio nesse mês de um mês ao volante aqui. Então me frustrou, daí eu coloquei o celular nessa posição. Também fiquei apoiado no fio. No final eu tenho que usar o porta-copos mesmo para não estragar meu fio. Então eles poderiam ter pensado de alguma maneira melhor isso daqui para poder não estragar o fio, já que eu sou obrigado a conectar. Uma central de áudio que tem TV também. Ela é bem fácil de usar. E uma coisa que a gente gosta também é a proposta de eu ter botões. Eu consigo mexer na tela, obviamente, mas eu tenho botões físicos. Então não tem que ficar navegando por um monte de coisa. Eu quero FM, já vai direto para FM. Eu quero AM, quero mídia, quero botar TV, quero mexer em qualquer coisa nela. Eu tenho botões físicos bem rápidos, bem intuitivos, além de eu poder desligar o display na hora que eu quiser, na hora ali. Então é bem útil, bem prático. Mesma coisa com o sistema de ar-condicionado. Ele é bem botões físicos, então ele é bem fácil de se usar. E vindo para a parte de cima, eu tenho porta-óculos, né? Tem as luzinhas, eu tenho tanto luzinha na dianteira como a central aí atrás. Porta-óculos para geralmente óculos escuros. E muitos perguntam, né? Ah, o que é esses buraquinhos aqui? Aqui é o microfone. E aqui no painel ao lado do ar-condicionado é onde ele mede a temperatura interna do carro. E é interessante, no ar-condicionado ele mede essa temperatura externa e junto com isso o sensor de radiação solar que ele tem aqui no meio. A grande maioria dos carros tem isso. Então se eu estou no sol, ele começa a calcular qual que é a melhor temperatura para enviar aqui para manter a temperatura constante. O que a gente gostou, ele tem um sistema de parada e partida, né? Ou seja, eu parei no semáforo, ele desliga o motor automaticamente. A velocidade do ar-condicionado cai, mas o ambiente não fica quente, ele fica quase 1 minuto, chega a passar de 1 minuto com o motor desligado e não vem aquele bafão quando se desliga o ar-condicionado. Uma vez o motor desligou o compressor. Então isso mostra que eles devem ter colocado um trocador de calor bem grande, bem robusto, para quando eu desligar o compressor eu ainda tenho uma reserva de capacidade fria, né? Ou seja, rejeição de calor grande, uma inércia térmica grande. É errado falar isso, é só didaticamente. Eu tenho uma capacidade de calor grande porque o trocador é grande e com isso, mesmo desligando o compressor, dá tempo dele se esquentar e causar aquele efeito desconfortável dentro do carro. Isso é bem legal. O sistema de direção bem levinho, agradou bastante, principalmente o público feminino durante esse mês, com todos os comandos no painel, bem fácil de usar, tudo muito fácil. O senão, eu que sou um cara mais chato, eu gosto de às vezes controlar a claridade dos mostradores centrais. E essa opção, essa versão Sport eu não consigo controlar, então de noite às vezes fica muito claro para mim. Eu gosto de deixar mais escuro. Consumo, como eu comentei, ele tem um consumo um tanto quanto elevado. E além disso, a parte que calcula a autonomia ele não calcula muito certo, porque ele zera. A gente chegou a marcar 7 km para ele terminar, né, para ele zerar. E quando fui encher o tanque, né, ele falando, você só consegue rodar mais 7 km com o que eu tenho no tanque. E quando a gente foi encher o tanque, ele tinha 15 litros lá dentro. Então você vê que ele não prevê muito direitinho isso daí. Coisa que agradou também aqui dentro,
do espaço. Tem bastante espaço, tanto para as pernas como para o ocupante em geral. É um carro bem isolado de ruído, tanto ruído de vento quanto pneus. Ele é bem confortável nesse aspecto, mas a gente começa a notar cada vez mais carros com comportamento parecido que a gente tem aqui. Qual que é? Se eu passo em qualquer remendinho, qualquer desnívelzinho na pista, eu sinto dentro do carro. Ele copia muito, ainda mais nessa versão Sport. Então qualquer coisinha, ele dá aquela sensação, pô, será que o pneu não está muito cheio? Porque ele bate muito. E é engraçado que ele bate muito, mas quando passa uma lombada mais rápida, ele trabalha bem a suspensão. Ele é macio, tanto em comportamento em curva quanto em lombado, essas coisas, ele tem um acerto muito bom. Mas em compensação, se eu, por exemplo, eu ando numa rua que eu tenho, são principalmente estradas de concreto, né, que eu tenho concreto, você fica vibrando o tempo inteiro. Então dá a sensação que o carro está copiando o chão o tempo inteiro. A gente começou a discutir até aqui no pessoal dentro do Best Cars, todo mundo que trabalha, a gente começou a discutir, pô, será que não é isso que o consumidor quer? Porque no test drive ele anda, como a gente já soltou carros com essa característica na mão de pessoas leigas, aí o cara fala, nossa, dá a sensação que o carro é conectado ao chão. Mas essa sensação que eu sinto no test drive, que eu acabo gostando, nos primeiros 5 minutos de estar conectado ao chão, pode ser que numa viagem longa, principalmente uma estrada de concreto, se torne extremamente cansativo. Então no dia a dia aqui em São Paulo, que é cheio de remendo, cheio de buraco, ele acaba sendo um carro muito mais cansativo. Uma coisa que agradou bastante, algo que a gente gostou da central de áudio, é a câmera de ré, o sistema que te ajuda a estacionar, porque ele não só mostra a linha para onde teoricamente o carro seria bateria, como o Steerside ele mostra para onde o carro vai. Além disso, ele tem um sensor lá atrás que apita, e a resolução da tela é uma das melhores que a gente já pegou. Então tanto de noite quanto de dia ele é bem, auxilia bastante. Então deixa eu chegar aqui na coluna que ele já começa a apitar. Já no banco traseiro, lembre que eu tenho 1,88 m, então para comparação eu tenho um bom espaço aqui para a cabeça, tenho um bom espaço para os ombros. O ponto mais fraco dele seria espaço para as pernas. O banco dianteiro ele está regulado para o motorista, quando eu estava dirigindo, ou seja, o motorista alto. Então esse espaço aqui não é tão grande, mas nada de outro mundo que seja ruim. Eu não considero ruim, eu acho um tanto quanto confortável estar aqui, principalmente porque o vão que eu tenho embaixo dos pés é bem grande. Então ele põe todos os passageiros mais no alto, como a gente tem falado aí em vários pontos do carro. Tudo é mais no alto nesse carro, inclusive os bancos dianteiros, então tem bastante espaço. E a grande vantagem para quem está no banco de trás, o ar-condicionado, eu tenho saída para o banco traseiro, então eu consigo direcionar o ar para quem está no banco traseiro também. Então no geral, o espaço atrás é bem agradável. Tenho pontos de Isofix para cadeira infantil, só que eu não tenho o ponto central superior, eu só tenho nas laterais, e a gente acaba sempre improvisando de amarrar, como a gente faz em todos os carros, de amarrar o ancoramento superior no apoio de cabeça. Infelizmente até hoje, dos carros testados até hoje, só um teve esse ancoramento superior central. A gente abre a tampa do porta-malas, a gente vê que o tamanho dele é legal, tanto em comprimento quanto em largura, mas deixa a desejar um pouquinho. Quando você olha o carro em si, você fala, nossa, que porta-malas alto, né? Ou seja, ele acaba sendo um tanto quanto raso. Se eu olhar aqui na lateral, já tem umas caixinhas que eu posso pôr alguma compra, alguma coisa pequenininha. Ela está mais ressaltada. Por que ela é mais ressaltada? Embaixo tem um step. Então, em vez de fazer uma caixa onde eu coloco o step lá para baixo, o famoso bacião, como alguns chamam, né? Que me traria problema de vão livre. A Hyundai preferiu fazer bem rasa para melhorar o vão livre do carro. E nessa versão a gente tem um pneu mais fininho, aquele pneu realmente só para emergência. Se eu tiver que arrancar essa roda, esse pneu, colocar a roda original aqui, ele vai ficar mais alto e vai ficar no nível da tampa.
Então por isso que eles foram obrigados a colocar essa tampa mais ao alto. Se percebe que eles se deram até o trabalho de fazer a canaleta para poder colocar a tampa lá para baixo e ganhar um pouquinho de volume no porta-malas quando eu tô com o step fininho. Então o senão disso é a posição onde eles colocaram o macaco. Eu não consigo colocar o macaco no meio da roda, ele é mais alto, com isso a tampa, que é até um tanto quanto robusto, não consegue entrar na canaleta que eles mesmos criaram. Então se eu quiser ganhar volume no porta-malas, eu sou obrigado a arrancar o conjunto macaco, triângulo, chave de roda, deixar ele em algum outro lugar para eu ganhar um pouco mais de volume, deixando a tampa em um volume mais baixo. Então isso aí eles poderiam ter pensado um pouquinho melhor, porque eu ganho um pelinho aí de altura que pode me fazer diferença de eu carregar mais mala ou não. E aí no caso o macaco ficaria solto em algum lugar. E obviamente, né, o tipo de construção dele é mais do tipo tradicional, diferente do HRV. Então o tanque de combustível é embaixo do banco traseiro, então com isso eu não tenho a mesma versatilidade que se tinha no HRV. Mas isso não significa que o carro seja ruim quando eu preciso carregar alguma coisa aqui, deitando os bancos, porque ele pelo menos ele nivela tudo, tampa do porta-malas, o assoalho do porta-malas com os bancos deitados. Então eu consigo criar uma superfície plana, que muitos carros, por incrível que pareça, não fazem. Já abrindo aqui o compartimento do motor, a gente consegue notar algumas estratégias de projeto. Uma delas, se percebe que é tudo muito espaçoso, muito bem aberto. Então se teve a preocupação de fazer longarinas bem espaçadas, tanto inferior como compartimento, torre dos amortecedores e tudo mais, para ser bem amplo, para se trabalhar aqui, tem bastante espaço. Então a alegria dos mecânicos. Por outro lado, quando a gente olha a longarina superior, que eu sempre comento, ela é bem para fora, ela é bem externa. Então ela ajuda, né, no caso, mesmo que eu tenha um impacto, só uma pequena parte do carro, ela vai trabalhar um pouco. Mas o senão dela é que ela termina praticamente alinhado com a metade do motor. Eu tenho mais pelo menos uns 40, 50 centímetros de frente aqui. Então se eu tiver um impacto lá frontal, que eu não pegue a longarina inferior, que é a principal numa batida, caso eu não pegue só um cantinho aqui do carro, ela não vai trabalhar. Isso aqui tudo vai se comprimir sem qualquer esforço, antes de chegar na minha longarina, que vai ter só um pequeno espaço para tentar absorver o impacto. E é interessante que ela está mais para trás do que o pneu. Então se eu tiver um impacto frontal, o pneu e o sistema de suspensão vão começar a trabalhar com uma absorção de impacto antes dessa longarina. Então seria melhor se eu tivesse pelo menos ela se prolongando e vindo aqui para baixo do farol, para ter algum tipo de atuação no impacto com pequena área frontal. Mas mesmo assim, se vocês olharem no Latin NCAP, ele tem bom desempenho nos testes de batida. Olhando o motor em si, alguns podem até reclamar, né, achar que é meio grosseiro, mas o tipo de aterramento que eles fizeram, eu particularmente eu gosto, porque já dá para ver que é um aterramento que nunca vai faltar polo negativo no motor. É interessante que ele tem esse aterramento à estrutura e do outro lado, junto ao negativo da bateria, também um cabão já direto na estrutura do carro. Então nunca vou ter problema com a ignição do carro em si, do motor em si. E o motor em geral é um motor 2.0 com variador de comando. A potência divulgada é relativamente alta. Tem injetores de combustível, injeção indireta, mas injetores aquecidos, como a gente já explicou também em outros carros. Isso tem uma grande vantagem, principalmente quando eu saio do gasolina para o álcool, quando eu abasteço um posto de gasolina, que ele usa esses injetores. Aqui dentro tem um aquecimento, pela diferença de aquecimento ele já sabe qual combustível eu coloquei. Então a adaptação
quando eu troco de gasolina para álcool, é muito mais rápida e muito mais refinada. Mas contudo, uma coisa que decepcionou no carro em geral, também a gente pode agregar ao peso dele, o desempenho dele não se sobressai, principalmente quando comparado com a HR-V, e também o consumo é extremamente elevado. Ele tem um consumo bem alto para os padrões de hoje, então não pode ser atrelado tanto à característica do motor, que prevalece, mesmo com comandos variáveis, a gente nota que ele prevalece em rotações mais altas, é um motor que quando você puxa rotação mais alta ele acorda, então com isso eu mato ele um pouco em baixa rotação, e baixa e média rotação, com isso eu mato consumo e mato também desempenho e cidade. Então em certos modos você espera ter uma retomada, você não consegue ter a resposta do acelerador. Mesmo porque a resposta do acelerador está muito atrelada à progressividade do pedal junto com a seleção de marcha que essa progressividade vai dar. Para ter mais detalhe, entra nas semanas que a gente escreveu detalhadamente isso no Best Cars, que lá a gente mostra alguns gráficos, alguns detalhes para o pessoal entender melhor isso aí que eu estou falando. E falando da parte de motor, ainda da parte do motor em geral, a admissão dele é interessante. Ele tem a admissão aqui na frente, num ponto bem alto, só que ela vai lá para baixo da longarina, dá toda a volta, e antes de entrar no filtro de ar eu tenho um grande ressonador, mas enorme, quase do tamanho, se bobear, maior que o próprio ressonador, do que o próprio filtro de ar. Por que eu faço isso? Eu melhoro tanto minha curva de torque como o ruído de motor na parte de admissão. E esse carro tem um bom isolamento em termos de ruído de motor, tanto de o ruído que passa para dentro do carro, pelo barulho do motor em si, como de admissão de ar. Ele é bem isolado. Outro ponto que o pessoal pode contestar na questão, pô, eu tô pagando quase 100 mil reais um carro e ele não tem a pintura, o acabamento, quando você abre o capô, tanto o capô em si como o compartimento do motor, eles não têm o acabamento da pintura externa, só tinta de fundo para anticorrosão. E também o que a gente notou, o capô é extremamente pesado. Isso aí talvez demonstre que o capô trabalhe com um elemento também, posso estar falando bobeira, mas eu acredito que também ele trabalha como um elemento estrutural durante o impacto. Todo capô trabalha, mas esse aqui você percebe que ele é mais parrudão. E então ele deve ter alguma função melhor durante o impacto. Outra coisa que se nota, que a gente viu, a altura do motor. Muitas SUVs aí, derivadas de carro pequeno, você abre o capô e o motor está lá embaixo. Por que isso? Se sobe o carro com suspensão ou mesmo com a carroceria, mas o powertrain, o conjunto de powertrain, permanece, digamos, na mesma altura em relação ao solo. Então o motor ele está numa posição mais alta. Isso eu atrapalho tanto em dirigibilidade, porque eu jogo o CG mais para cima, como também em peso do carro, porque cada vez que você vai colocando as coisas tudo mais para cima, você tem que criar mais reforços, tanto de estrutura, suspensão, etc. Então é um dos motivos que o carro acaba sendo mais pesado. Olhando o carro no elevador agora, a gente começa a ver com mais detalhes a grade, por exemplo, dianteira. Ela tem um desenho grande, mas a gente vê os pontos que são fechados. Então de fora e de cima você não vê tanto esses pontos fechados. E por que eu faço isso? Para evitar que ar desnecessário entre para dentro do compartimento do motor, e isso causa mais arrasto aerodinâmico, então eu não preciso ter isso aqui aberto. Na parte de baixo, junto ao para-choque, eu tenho aquele famoso lábio que me ajuda a evitar entrar ar para baixo do carro e consequentemente ajuda no arrasto aerodinâmico. E a gente pode notar que esse daqui, ao contrário do que a gente tinha no HR-V, ele está bonitinho, como se tivesse saído de fábrica. Por quê? O carro inteiro é todo mais alto e o ângulo de ataque dele é mais alto, então ele é um mais SUV mesmo, porque ele tem mais vão livre com solo. Vindo para baixo, parte de baixo do carro, depois do lábio eu tenho não posso falar que é um protetor de carta porque é de plástico, mas um
uma cobertura que cobre toda a parte de baixo do motor, mas eles deixaram alguns vãos nessa cobertura, então auxilia tanto na manutenção para eu trocar o filtro de óleo, que eu tenho acesso fácil aqui, como também para o bujão do cárter. Então eu não sou obrigado a retirar essa capa para trocar tudo isso daí. E além disso eu tenho no coxim da transmissão que está presa na estrutura do carro, no quadro inferior, e esse quadro preso à estrutura. Aí você fala, pô, mas eu troco esse coxim a cada 150 mil quilômetros, para que eu tenho que deixar ele exposto assim? Na verdade não é nem pensando em manutenção, mas em sim em refrigeração, porque aqui eu pego muito calor do motor, escapamento. Então se eu deixar isso aqui tampado, eu aqueço esse carinha e a vida útil dele cai bastante. Então eu deixo ele aberto para refrigerar. Já o braço de suspensão é aquela pergunta, por que todo mundo não faz assim? Porque é o tipo de construção mais barata e ao mesmo tempo acaba não sendo tão pesado e é bem robusto. É uma chapa estampada, dobrada, que faz o papel de braço sem ter aqueles pontos de solda, sanduíche que encarece tudo. Então é simples e robusto. Vindo para a parte de trás do carro, só estou tendo que tomar cuidado da mangueirinha que tira a umidade lá do ar-condicionado, que ela é bem exposta, pendurada assim, meio ao ar livre aí, meio esquisito aí, não está tão preso e está pingando aqui em cima da gente. Mas voltando, vindo para a parte de trás, o carro inteiro tem um grande vão livre. E é interessante que a parte mais baixa do carro é o escapamento. Então, por algum motivo a Hyundai não colocou esse escapamento mais para cima para melhorar o vão livre do carro. Ele é a primeira parte de esbarrar, provavelmente para radiação de calor. Aí veio que na hora que dimensionaram, colocaram ele mais para cima, tudo bonitinho, e por algum motivo não conseguiram isolar bem o calor lá para dentro. E olhando o assoalho inteiro, ele tem esse tipo de pintura, como se fosse um emborrachado, um polímero em toda a longarina, chapa. Para que serve isso? Não só para proteção, né, para se bater alguma coisa aqui não estragar, mas também ela serve como isolamento acústico. Então é o que a gente notou, que o carro tem um isolamento acústico bom. Ruído de pneu, essas coisas em estrada, a gente não tem grandes problemas nesse carro, graças a esse tipo de solução. Vindo para a parte traseira, é onde encontro o eixo de torção, suspensão traseira tipo eixo de torção. E como a gente já comentou em outros carros, provavelmente esse eixo de torção ele deve ser igual em vários modelos da marca, e eu mudo a rigidez dele para a barra que eu tenho dentro dele, correndo por dentro dele. Então, digamos, se eu quisesse aumentar a rigidez ou diminuir, eu trocaria apenas essa barra e faria todo o conjunto de suspensão, dividir com outros carros. Uma solução bem interessante em termos de redução de custo para a fábrica, e eu tenho a flexibilidade de acertar o carro conforme o tipo de carro que eu tenho, carroceria, comportamento que eu desejo. Como a gente comentou, o porta-mala é um tanto quanto raso, ele é alto, por quê? Eles não estamparam um alojamento de step muito para baixo. Com isso eu favoreço todo esse vão livre e ângulo de saída do carro. Já que eu tenho uma SUV, eu quero ter vão livre. Eu não quero ter uma SUV que eu só sirva para andar na cidade, quando eu colocar na terra ou lugar desnivelado tenha problema. Então essa solução me sacrifica lá o porta-malas, mas pelo menos me garante um bom vão livre. E alguns podem comentar também, pô, um carro desse preço, com freio a tambor na traseira. A gente até escreveu uma matéria no consultório técnico sobre isso. Freio a tambor, na verdade, você tem mais torque de frenagem do que o freio a disco. Ele tem maior capacidade de frenagem. O problema dele é dissipação de calor, que no caso de um carro tração dianteira, uma SUV, nunca vai superaquecer o freio traseiro antes do dianteiro. O dianteiro sempre vai ser o primeiro a superaquecer. Então, não é o grande problema de eu ter o freio a tambor. Mas o outro senão, que se coloca freio a disco na traseira, é o tempo de resposta. Então, a resposta do freio a tambor é um pouco mais lenta. Então, numa frenagem de 100 a 0, eu posso ganhar alguns metros só por causa do tempo de resposta desse cara.
É o motivo que eles usam. Freio a disco na traseira, mas é muito mais caro, muito mais complexo em termos de freio de estacionamento. E aí se põe na balança se vale a pena ou não para a proposta do carro. Como não é um carro esportivo, não exige essa proposta. Já o tipo de fixação do amortecedor traseiro é um pouquinho diferenciado do que a gente tem no mercado. Geralmente eu tenho um coxim parafusado por cima, lá para dentro do carro, e ele é apoiado lá em cima, lá na caixa de roda, né, onde eu faço a caixa de roda junto com o apoio do amortecedor. No caso aqui do Creta, ele tem uma construção mais peculiar. É um suporte de coxim que trava o coxim no lugar e eu parafuso lateralmente. Então eu distribuo tanto o esforço como a facilidade em termos de manutenção, né? Mas aí que a gente nota também o porquê do carro ser meio rígido e seco em remendos, né? Um coxinzinho bem pequenininho para o porte do carro. Então você vê que ele tem que, para ele ser pequenininho e não explodir, ele tem que ser bem rígido. Outra coisa que muita gente pergunta, o que seria esse batentezinho? Isso aí, o pessoal, isso todo carro tem, e o pessoal não dá o devido valor a esse carinha. Por quê? Ele não serve só para ajudar a limitar o curso do amortecedor e não dar aquela batida seca, mas ele tem uma função muito bacana que, por exemplo, quando eu apoio o carro no chão, estou sem passageiro, sem nada, ele não está atuando, ele fica solto. Conforme o amortecedor comprime, chega uma hora que começa a empurrar essa haste e começa a empurrar o batente. E esse batente ele tem duas funções, mola e amortecedor numa coisa só. Então, se por exemplo eu coloquei mais gente dentro do carro, consequentemente eu precisaria de molas e amortecedores mais rígidos para o carro não ficar molengão perdido na estrada. E esse cara faz o papel de uma mola e amortecedor extra. Ele também tem a função muito importante no comportamento em curva. Todo mundo que aprende a dirigir já deve ter ouvido falar, né? Quando está aprendendo a dirigir, fala: se você entrar um pouco mais rápido na curva com o carro, você vai sentir o carro sentando na curva, né? Dando aquele apoio e ficando melhor em termos de comportamento, até para você controlar o carro. É justamente o momento que esse cara se apoia. Então a hora que você fez a curva, comprimiu o lado externo, ele começa a se apoiar nesse batente, esse batente começa a funcionar como se fosse uma mola e amortecedor mais rígido. Então ele deixa o comportamento um pouco mais esportivo, além de evitar que o carro incline tanto. Então, se você tiver algum problema nele, tiver rasgadinho, não acho que é bobeira não, vale a pena trocar isso, que tem uma grande influência no comportamento do carro, até em termos de segurança, para o carro não se perder em alguma curva, principalmente quando estiver carregado. E qual que é a conclusão que a gente tira do Hyundai Creta depois de um mês ao volante? Desvantagens dele: tem um espaço interno bom para motorista, não tem a mesma versatilidade que eu encontro no Honda, no HR-V, principalmente em termos de porta-malas e banco traseiro, mas ele acomoda bem, tem um bom isolamento acústico. Posição de dirigir, você está lá no alto. Se você realmente quer um SUV, você vai estar mais no alto com ele. Não é um carro que engana em termos de design, ele realmente tem um vão livre maior, a posição do banco é mais alta. Mas leve em conta que isso aí te traz os pontos negativos, porque ele inclina mais em curva, né? Ele chacoalha mais em curva, copia mais as irregularidades. O ajuste de suspensão é mais rígido, copia muito mais o que você passa de remendo e qualquer irregularidade do asfalto. Outra coisa também, a gente ficou meio decepcionado, principalmente por ser um motor 2.0, em termos de desempenho, principalmente em rotações médias, 2, 3 mil RPM, o próprio acerto do pedal com a progressividade quando tem que trocar de marcha, daria para ajustar melhor. Então, se você entrar no link aí das semanas, aí a gente detalha mais isso na parte escrita da matéria. E termos de mídia, né, central de áudio e etc, ele é bem agradável. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da nossa avaliação mês ao volante. Como eu já disse, mais detalhes nos links abaixo aí das matérias escritas, onde a gente mostra consumo, trechos, comportamento dinâmico, etc. E não esquece de compartilhar com os amigos e dar o joinha. Obrigado, hein?